A palavra homossexual tem menos de 150 anos de existência, mas o amor e o desejo entre pessoas do mesmo sexo acompanham a humanidade desde sempre e por quase toda a história não foram escândalo nenhum. Existe um exército formado só por casais de homens. Existiu um imperador que transformou o amante morto em um deus. Existiu até um poeta que, sem querer, deu nome a uma palavra que você usa até hoje. Como é que a gente saiu de um mundo que convivia com isso abertamente para um que passou a esconder e punir? Bem, vamos te contar essa história desde o começo. Antes de pisar no passado, você precisa de uma chave, senão nada vai fazer muito sentido. As palavras homossexual e heterossexual são invenções bem recentes. Foram criadas só em 1869 por um escritor húngaro chamado Carl Maria Kertbeny. E isso parece um detalhe pequeno, mas vira do avesso a forma como a gente olha para o passado. Hoje, a gente separa as pessoas em caixas de identidade. Essa é gay, aquele é hétero, como se fosse um rótulo fixo que define quem você é por dentro. Os povos antigos, na maioria, simplesmente não pensavam assim. Para eles não existia ser homossexual como um tipo de pessoa. Existiam atos, desejos e relações. E o que pesava era outra coisa: a idade, a posição social e o papel de cada um. Um homem podia amar outro homem e também uma mulher ao longo da vida sem que ninguém achasse que ele pertencia a uma categoria à parte. Então, enquanto a gente viaja pelo tempo, esquece os rótulos de hoje. Cada povo que a gente visitar tinha as suas próprias regras sobre o que era normal, o que era nobre e o que era vergonhoso. A nossa viagem começa lá no comecinho, no Egito, de cerca de 2.500 anos antes de Cristo, mais de 4.000 anos atrás. Numa tumba descoberta perto das pirâmides em Saqqara estão sepultados dois homens, Nyankhnum e Khnumhotep, que trabalhavam no palácio do faraó. O que impressiona são as pinturas nas paredes da tumba. Os dois aparecem abraçados, rosto, com os narizes encostados, exatamente a mesma pose usada na época para retratar casais. Ninguém tem certeza absoluta sobre a relação entre eles, mas, para muitos historiadores, este é o registro mais antigo que se conhece de um possível casal do mesmo sexo. E ele foi enterrado com todas as honras que um casal recebia. Avançando quase 2.000 anos no tempo, a gente chega à Grécia Antiga, há cerca de 2.500 anos. O exemplo mais famoso e, ao mesmo tempo, o mais mal entendido. Entre os gregos, principalmente na elite, era comum e até valorizada uma relação entre um homem adulto e um jovem, mas não era uma relação solta, vinha embrulhada num papel social. O mais velho funcionava como um mentor, ensinando o jovem a ser cidadão, a pensar e a se portar. E essa ligação tinha também um lado afetivo e sexual. Para os gregos, isso fazia parte da formação de um homem livre e não era vergonha nenhuma, desde que seguisse as regras da época. E essa aceitação chegou até o campo de batalha. Por volta de 378 a.C., a cidade de Tebas montou uma tropa de elite, o Batalhão Sagrado, formado por 300 homens, em que 150 eram casais. A lógica militar era a seguinte: um soldado lutaria até o último suspiro para não bancar o covarde diante da pessoa que amava e para protegê-la a qualquer custo. E funcionou. Por quase 40 anos, o batalhão foi quase imbatível até cair numa única batalha, derrotado pela Macedônia do rei Filipe e do seu filho, o jovem Alexandre o Grande. Conta-se que Filipe, o vencedor, chorou ao ver os corpos dos casais caídos lado a lado e proibiu que zombassem deles. E não era só entre homens. Na ilha de Lesbos, por volta do século VI a.C., vivia uma das maiores poetas da história, Safo. Ela escrevia versos de amor e desejo a outras mulheres, com uma beleza que sobreviveu por milênios.
O nome da ilha dela, Lesbos, e o próprio nome dela, Safo, deram origem a duas palavras que a gente usa até hoje, lésbica e sáfico. E os gregos foram além, transformando esse amor em filosofia. Num dos textos mais famosos de Platão, um personagem conta que, no começo, os seres humanos eram duplos e os deuses os partiram ao meio, e desde então cada metade procura a outra para se completar. Segundo o mito, algumas dessas metades eram um homem e uma mulher, mas outras eram dois homens ou duas mulheres, todas igualmente naturais. Aquela ideia de cara metade que você usa até hoje nasceu de uma história que tratava o amor entre iguais como parte normal da natureza. Pula mais alguns séculos e a gente chega ao auge de dois impérios que dominavam o mundo na mesma época, cada um num canto do planeta: Roma, no Ocidente, e a China, da dinastia Han, no Oriente. E os dois conviviam com o amor entre homens, só que de formas bem diferentes. Em Roma, a régua era ligada ao poder. Para um cidadão romano livre, o que definia a honra não era o sexo do parceiro, e sim o papel que ele ocupava na relação. Ele podia se envolver com outros homens sem mancha nenhuma na reputação, contanto que fosse o lado ativo, dominante, e que o parceiro fosse alguém de posição inferior. Vergonhoso para um cidadão era ocupar o papel passivo, submisso, porque, para a cabeça romana, isso era se rebaixar. Repara que, mais uma vez, a divisão não era entre gay e hétero, era entre mandar e obedecer. O exemplo mais comovente é do imperador Adriano, que se apaixonou pelo jovem Antino. Quando Antino morreu, afogado no rio Nilo, ainda muito jovem, Adriano transformou o amado num deus. Mandou erguer uma cidade com o nome dele e espalhou estátuas por todo o império, tantas que muitas sobrevivem em museus até hoje. E do outro lado do mundo, na China, nascia uma das expressões mais delicadas já criadas para falar de amor entre homens, a paixão da manga cortada. Ela vem de uma história real. O imperador Ai, da dinastia Han, dividia a cama com um jovem chamado Dongshan. Numa manhã, ao acordar, percebeu que o rapaz tinha adormecido sobre a manga da sua roupa. Para não acordá-lo, o imperador pegou a faca e cortou a própria manga e se levantou em silêncio. Até hoje, manga cortada é usada na China como uma forma poética de falar do amor entre homens, ou seja, na época, em dois impérios que mal sabiam da existência um do outro, esse amor estava registrado, num lugar pelo poder, no outro pela poesia. E então, a partir dos primeiros séculos depois de Cristo, tudo começou a mudar. E é essa virada que explica como a gente chegou até aqui. Com a ascensão do cristianismo e a queda do Império Romano, as relações entre pessoas do mesmo sexo foram aos poucos deixando de ser parte aceita da vida cotidiana e passando a ser tratadas como pecado. Ao longo da Idade Média e dos séculos seguintes, isso só endureceu, virou crime em boa parte do mundo, punido com severidade. O que antes era poesia, filosofia e até instituição militar foi empurrado para a escuridão, para ser escondido e silenciado por um período muito, muito longo. E aí a gente chega perto dos nossos dias, no fim do século XIX. Foi quando médicos europeus criaram as palavras homossexual e heterossexual, lembra? A partir de 1869. E junto com elas uma ideia nova e pesada, a de que a atração pelo mesmo sexo seria uma doença, um distúrbio que precisaria de tratamento ou cura. Pela primeira vez na história, o desejo virou um diagnóstico médico, mas a própria ciência com o tempo desfez esse erro. Estudando o assunto a sério, sem preconceito, os pesquisadores não encontraram doença nenhuma. Em 1973, a maior associação de psiquiatria dos Estados Unidos tirou oficialmente a homossexualidade da sua lista de transtornos mentais. A Organização Mundial da Saúde fez o mesmo em 1990. A conclusão foi direta: nunca foi uma doença. De certa forma, foi um reencontro com o que os antigos, dos faraós aos gregos, já tratavam com naturalidade muitos séculos antes.
Olhando para a linha do tempo inteira, do Egito, dos faraós à Grécia, de Roma e da China até os dias de hoje, dá para perceber uma coisa. Por quase toda a história da humanidade, o amor entre iguais simplesmente existiu, sem rótulo, sem escândalo. A ideia de que ele seria anormal é que é recente e durou um piscar de olhos perto de tudo o que veio antes. E você, antes desse vídeo, sabia que a palavra homossexual tinha menos de 150 anos? Ou que existiu um exército inteiro formado por casais? Conta aqui embaixo, ó. Se você curtiu, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos. E para acompanhar histórias como essa bem de perto, vem fazer parte do nosso clube de membros clicando no link aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, muito obrigado.